Compreendi que destruir o equilíbrio do dia, o silêncio excepcional de uma praia onde havia sido feliz. Então atirei 4 vezes, ainda num corpo inerte, em que as balas se enterravam sem que se desse por isso. E era como se desse 4 batidas secas na porta da desgraça. Esse é o momento áureo aqui da obra, o momento do crime, né, propriamente dito, dessa obra incrível de Albert Camus, O Estrangeiro. Hoje vamos dar continuidade à análise desse livro. E para você que gosta de acompanhar cronologicamente os vídeos feitos e quer ver tudo que foi produzido ao longo desse canal a respeito desse autor, tem um link disponibilizado aqui embaixo com o vídeo anterior, em que nós começamos a fazer a análise dessa obra, e com os vídeos posteriores que nós vamos ainda falar sobre esse autor. Vamos dar continuidade. Esse é o segundo vídeo, a segunda parte da obra O Estrangeiro, de Albert Camus. Né? Vamos começar aqui. A gente parou na última falando justamente de como o Meursault, que é o personagem principal, se comportou diante da morte da própria mãe, com tanto quanto uma indiferença crônica, né? Um personagem muito desafetado. E aqui ele vai falar, né? O velho Salamano, meu vizinho de andar, estava com seu cachorro. Veja, aqui a gente vai ver o seguinte, né? Uma relação de afeto entre esse vizinho e o cachorro muito superior ao que o próprio Meursault nutria em relação à mãe. Né? Isso é algo que também vai trazer um constrangimento para todos que, digamos, para todos nós que lemos a obra, né? Então ele fala aqui, parecem ser da mesma raça e, no entanto, detestam-se. Né? Fala sobre a relação do cachorro com o dono, o velho Salamano. Né? Então, sim, é uma relação de amor e ódio, né? Entre o dono e o cachorro. É isso que ele quer dizer. Então, neste preciso instante chegou outro vizinho de andar no bairro. Dizem que vive às custas de mulheres, mas quando lhe perguntaram pela sua profissão, responde que é comerciante. Em geral não gostam dele, mas fala frequentemente comigo e às vezes passa alguns momentos em minha casa porque eu o escuto. Veja, aqui é um detalhe. Normalmente quando você tem... veja, não estou exortando, eu que não estou exercendo juízo de valores agora, né? Normalmente quando você tem uma pessoa que numa vizinhança é mal falado, a tendência é nós termos preconceito. Esse preconceito deriva de um juízo de valores que você tira do inconsciente, do consciente coletivo, vamos botar assim, né? Da visão coletiva a respeito de uma pessoa. Claro que muitas vezes esse preconceito é quebrado quando você finalmente contraria o grupo, conhece a pessoa e a pessoa se mostra uma pessoa que não tem nada a ver com o que a maioria julga. Né? Isso muitas vezes acontece. Agora, quando você não tem juízo de valores, isso deixa de ser uma exceção e passa a ser uma regra. Para você não faz a menor diferença se é uma pessoa mal falada ou não, ou se você vai tratar igualmente porque você não consegue colocar em ordem hierárquica os seus afetos. Porque você não tem, né? Vamos botar assim. Então, para ele, veja, sobra para ele, com muita facilidade, ele vai ter trato com uma pessoa visivelmente problemática. Né? Na obra, esse vizinho dele é alguém problemático, alguém que vai ter briga, conflito com a própria mulher, que já é, digamos, mal falado, tem uma profissão um tanto quanto misteriosa, né? Vamos botar assim, né? O livro sugere que é alguma coisa não muito boa. E veja, é isso aí, né? Ele vive sendo sustentado por mulheres e ao mesmo tempo, quando pergunta a profissão, ele só responde que é comerciante. Em geral não gostam dele, mas falam frequentemente, ele fala frequentemente comigo, às vezes passa alguns momentos em minha casa porque eu o escuto. Acho que o que ele diz é interessante. Aliás, não tenho nenhum motivo para não lhe falar. Então veja, não tenho nenhum motivo para não lhe falar é já a ausência de juízo de valores de forma radical, né? Mas não deixa de ter razão, veja, isso que é interessante na obra, né? O Meursault, em nenhum momento ele vai deixar de ter razão, você vai concordar racionalmente com todas as ponderações dele, ele vai ter um argumento racional para cada posicionamento dele, e todos eles estarão certos do ponto de vista racional. Então, veja, apesar de você estar totalmente certo, aquilo como eu falei no vídeo anterior, né? O louco, na visão de Chesterton, é o que é capaz de perder tudo menos a razão. É uma ótima definição que cabe perfeitamente ao Meursault nessa obra, né? Ele perde tudo menos a razão. Então, sim, ele está certo. Realmente não tem nenhum motivo para não falar com esse amigo, né? Aqui eu fiz uma análise, né? O protagonista não julga as pessoas, né? Ele não é afetado, exatamente. Então, esse amigo dele, que é conhecido, vizinho, né? Chama-se
Raymond Sintz, né? O Raymond. Então, ele também me disse ao falar do Salamano, não é mesmo uma desgraça? Perguntou-me se aquilo não me revoltava, né? A respeito da relação em que o dono do cachorro batia no cachorro, maltratava o cachorro. E pro Merceau, o que você acha que ele respondeu, né? Não, se me revolta, não, nada revolta ele, né? Ele chegou a um nível hardcore de falta de afetos, né? De juízo de valores. Então ele vai continuar aqui. Vamos para a próxima, né? 37. Não disse nada e ele me perguntou de novo se eu queria ser amigo dele, né? O Raymond. O Raymond perguntou se você quer ser meu amigo? E o Merceau responde que tanto fazia, né? Respondi que tanto fazia, não, tanto faz, né? Ser amigo ou não ser amigo, racionalmente pensando, que diferença vai fazer, né? Vamos para 40. Agora você é um verdadeiro amigo, né? Repetiu a frase. Veja, por quê? Porque aos poucos o Merceau vai sendo arrastado pelas histórias do Raymond, né? O Raymond vai se envolvendo em intrigas, em problemas, inclusive pede para o Merceau testemunhar a favor dele de que ele não começou a bater na própria mulher. E o Merceau diz, não faz diferença. Então ele vai se tornando aí um verdadeiro amigo de alguém questionável, bastante questionável. Aí repetiu a frase e eu disse, está bem, né? Então veja, o Raymond falou, você vai ser meu verdadeiro amigo, ele falou, está bem, faz diferença. Tanto fazia ser ou não amigo dele, e ele parecia realmente ter vontade disso. Então, racionalmente, por que não, né? Se tanto faz e ele tem vontade. E aqui, Raymond me disse que eu não devia me entregar. A princípio não compreendi. Explicou-me então que soubera da morte de minha mãe, mas que era uma coisa que, mais dia, menos dia, tinha de acontecer. Essa era a minha opinião também, né? Então veja, exatamente, o Raymond, apesar de, digamos assim, ter um caráter bastante questionável, a partir do momento que vê no Merceau uma possibilidade de amizade, se compadece da situação dele ter perdido a mãe e tenta eliminar um pouco a culpa, né? Tenta trazer um argumento que conforte a dor a suposta dor de Merceau, mas o Merceau não tem dor nenhuma. Então o Merceau racionalmente concorda. Também, de fato, essa também é a minha opinião. Mais cedo ou mais tarde ela iria morrer. Faz diferença, né, racionalmente pensando. E vamos para o 42. Aqui vamos ver a questão do desejo, né? Quando riu, voltei a sentir desejo por ela, aquela amiga que ele fez, que ele começou uma relação um dia depois da morte da mãe, né? Então, quando ela riu, voltei a sentir desejo por ela. Instantes depois, perguntou-me se eu a amava. Respondi-lhe que isso não queria dizer nada, mas que me parecia que não. Então, veja, além de tudo, ele é bastante honesto, desafetado, racional e até bastante honesto, né? Quer dizer, veja a quantidade de virtudes que tem um homem que beira a loucura, né? Ele respondeu, não, que isso não significa nada, mas eu acredito que não, que eu não sinto amor por você, na verdade, eu não sinto nada por ninguém, né? É o que ele poderia ter completado, né? E, obviamente, que isso para uma mulher é um tanto quanto trágico, né? A mulher continuava e aí sim, eles foram interrompidos pela briga do vizinho, né? Do Raymond com a própria mulher, né? Aí, no caso, a mulher do Raymond, né? Continuava a gritar e Raymond não parava de bater. Marie disse-me que era terrível e eu nada respondi. Veja, o amigo dele batendo na mulher, para ele não fazia diferença. Então, pediu-me que fosse chamar um guarda, mas respondi-lhe que não gostava de guardas. Né? Racionalmente, quem é que gosta, né? E aí, veja, exatamente, ele está vendo a situação periclitante e ainda assim ele não toma atitude porque justamente para ele, para quê, né? Porque tanto faz, não faz diferença. E ele vai continuar aqui. Perguntou-me então se eu esperava que ele reagisse à bofetada do guarda, porque aí o que aconteceu, né? O guarda, acaba chegando o guarda, naquele escândalo com a vizinhança, e o guarda dá uma bofetada no amigo dele, no Raymond, né? E aí o Raymond, depois que o guarda vai embora e intima ele, o Raymond, a participar, a depor sobre o incidente com a própria mulher, né? E fica a sós o Raymond e o Merceau. O Raymond pergunta se o Merceau achava que ele deveria ter reagido à bofetada que recebeu do guarda, porque o guarda chegou a dar uma bofetada quando o Raymond foi desaforado para com o guarda, né? E aí o Merceau respondeu. Respondi-lhe que não esperava absolutamente nada e que, aliás, não gostava de guardas, né? Disse que era preciso que eu servisse de testemunha. A mim tanto fazia, mas não sabia o que devia dizer. Então veja, ele não se importava nem sequer de servir de testemunha para algo que ele não foi, efetivamente. Veja a dificuldade de formar
juízo de valores, né? Ele não foi testemunha, mesmo assim, para ele tanto faz. Que diferença faz a verdade? Que diferença faz a verdade? Né? A realidade não faz diferença. E se ele se considera meu amigo, eu sou amigo dele, não tem problema, não vai fazer diferença. E se ele me pede para testemunhar, também não vai fazer diferença. Né? Resumindo. Então eu disse que era preciso que eu servisse de testemunha, a mim tanto fazia, mas não sabia o que... A única questão que para ele era que ele não sabia o que deveria dizer. Então vai lá, me diz aí o que eu devo dizer, né? Basicamente isso. Achei-o muito simpático comigo, pensei que aquele era um momento agradável. Veja, né? Obviamente o Raymond vendo um potencial amigo capaz de mentir por ele, dizendo que ele não bateu na mulher, vai tratar muito bem o Merceau. O Merceau vai dizer que foi um momento agradável. Só isso. Né? Que é o máximo que o Merceau consegue sentir, né? Como um psicopata que é. E aí ele vai continuar aqui. Não vão tirá-lo de mim. Não é, senhor Merceau? Vão devolvê-lo, não vão? Aqui ele está falando daquele salamano a respeito do cachorro, né? Que deve ter fugido, né? Senão, o que vai ser de mim? Veja, exatamente isso. O velho salamano, vizinho dele, o outro vizinho, né, que não é o problemático, é o vizinho que vivia brigando com o cachorro, acaba perdendo o cachorro. O cachorro causa nele, causa no vizinho mais afeto, um problema maior, uma angústia maior do que a perda da mãe por parte do Merceau, né? Então ele bota aqui, pelo estranho barulho que atravessou a parede, compreendi que estava chorando. Né? Ele compreendeu que o vizinho estava chorando pela perda do cachorro. Não sei porquê, pensei na minha mãe. Ele não sabe por que ele pensou na mãe dele, nesse momento. Então veja, exatamente, porque a comparação é óbvia. Né? Um homem perde a mãe e não sente diferença nenhuma. O outro perdeu o cachorro e a vida acabou para ele. Né? Então, naturalmente, veja, isso a nossa sociedade contemporânea, infelizmente, está passando muito. As pessoas estão substituindo afetos pelos seres humanos por afetos por bichinhos. Isso está acontecendo muito, né? Infelizmente. Né? Os seres humanos mesmo. Eu confesso que é algo que ainda me traz um nível de incômodo. Eu entendo, veja, racionalmente as leis de mercado, não estou criticando aqui, mas é um tanto quanto questionável, não o comerciante que oferece, por exemplo, uma loja pet, porque é um nicho de mercado produtivo. Racionalmente é plenamente compreensível isso. Agora, o que me incomoda um pouco é existir esse mercado, né, num país, no caso do Brasil, né, um tanto quanto você, por vezes, é difícil você justificar racionalmente a existência, por exemplo, de pessoas, moradores de rua em frente a uma loja pet. Né? E aí o pessoal gasta fortunas com shampoo, pet, e o cachorro é melhor cuidado do que às vezes alguns seres humanos. É claro que você vai ter milhões de argumentos racionais para destruir o que eu acabei de dizer, mas emocionalmente é algo que deve nos ofender, porque cria alguma espécie de embaraço moral. Não há como. Né? Você vê que seres humanos são tratados piores, ou como eu recomendo que você assista aí aquele documentário, se não me engano é a Ilha dos... A Ilha... Nossa, eu esqueci o nome. É um documentário que mostra que no final os seres humanos se alimentam do resto dos porcos. Né? O que os porcos não comem, os seres humanos, vida real, né? Um documentário sobre vida real, que acaba deixando a gente, por mais que tudo seja muito racionalmente explicável, emocionalmente a gente fica incomodado. Não há como. E aqui vai, né? Fora seguido durante todo o dia por um grupo de árabes. E aí, veja, começa o problema, né? O amigo dele é uma pessoa problemática, vai trazer problema para a vida dele. E ele não teve um juízo de valor para dizer, cara, esse cara é problemático, vou me afastar. Não, ele tanto faz, a velha história do tanto faz. E aí, veja, esses árabes eram, na verdade, familiares da mulher que apanhou, né, do Raymond. O Raymond bateu na própria mulher e essa mulher era árabe, tinha parentes árabes que vão tentar ali, digamos, se vingar, né, do que o Raymond fez com a mulher. Né? Já que a justiça não foi feita, pois ele tinha uma falsa testemunha que era do Merceau. Então esses árabes começam a seguir o Raymond para tentar se vingar do espancamento da mulher. Ele foi seguido durante o dia por um grupo de árabes, entre os quais estava o irmão de sua ex-amante. O Raymond viu entre esse grupo de árabes o irmão da ex-amante. Pretendia instalar um escritório em Paris. Perguntou-me, veja, agora ele está falando do chefe, né? Perguntou-me se eu estava disposto a ir para lá. Você é o novo, acho que essa vida lhe agradaria, né? O chefe fazendo planos para o Merceau. Aí o Merceau disse que sim, mas que no fundo tanto fazia.
Perguntou-me depois se eu não estava interessado em uma mudança de vida. Respondi que nunca se muda de vida e que, em todo caso, todos se equivaliam e que a minha aqui não me desagradava, em absoluto. Mostrou-se descontente, ponderando que eu respondia sempre à margem das questões, que não tinha ambição e que isso era desastroso nos negócios. Veja, assim, ele sempre flerta um pouco com o niilismo, então para ele a questão do valor da ambição no sentido material, né, da vida, para ele tanto fazia diferença, e de fato, veja, em termos de sabedoria ele está certo quando ele diz que na verdade não se muda de vida, o que se faz digamos, realocar valores, né, e no final o que melhora num ponto piora no outro, né, é isso que ele quis dizer. E aí ele vai botar aqui: teria preferido não o aborrecer, mas não via razão alguma para mudar minha vida. Pensando bem, não era infeliz. Né? Ou seja, é uma maneira dele dizer que, não vai dizer que ele é feliz, mas ele não era infeliz, é alguma coisa. Então, quando era estudante, tinha muita ambição desse gênero, mas quando tive de abandonar os estudos, compreendi muito depressa que essas coisas não tinham real importância. À noite, Marie veio buscar-me e perguntou se eu queria casar-me com ela. Disse que tanto fazia, mas que, se ela queria, poderíamos nos casar. Quis então saber se eu a amava. Respondi, como aliás já responderam uma vez, que isso nada queria dizer, mas que não a amava. Então veja, ele ratificou mais uma vez que não a amava, falou para o patrão que não tinha ambição de querer melhorar de vida. Então, basicamente, ele está realmente assim, vivendo o presente e alheio a qualquer possibilidade da vida dele. Né? Então, nesse caso, por que se casar comigo? Perguntou ela. Né? Então ela quis saber, veja, você está casado comigo e me diz que não me ama. Por quê? Né? Expliquei que isso não tinha importância alguma e que se ela o desejava, nós poderíamos casar. Era ela, aliás, quem o perguntava, e eu me contentava em dizer que sim. Observou então que o casamento era uma coisa séria. Não, não, respondi. Né? Então, veja, para ele realmente a possibilidade de se criar um laço afetivo era nula. Assim, ele poderia se formalmente casar, né? Se unir e por uma mera questão de conveniência. Né? Infelizmente, nos casamentos contemporâneos, isso tem sido também com um tanto quanto frequência. Né? Tem ocorrido, né? E algumas vezes até por algum nível de afeto no sentido de orientação por ambição, né? Manter um patrimônio, enfim. Aqui nem isso, né? Simplesmente um arranjo aleatório, né? Gratuito, fortuito. Então perguntou então a si própria se me amava. Mas eu nada podia saber sobre isso. Depois de outro instante de silêncio, murmurou que eu era uma pessoa estranha, que me amava certamente por isso mesmo, mas que talvez um dia, pelos mesmos motivos, eu a decepcionaria. Né? Uma ponderação um tanto quanto perspicaz, né? da namorada dele. De fato, se você se envolve com alguém que não tem nenhum nível de afeto com você, naturalmente você tende a se decepcionar lá na frente. E aqui vem: queria, no entanto, que ela ficasse comigo. Disse-lhe que poderíamos jantar juntos no Celeste. Ela gostaria muito, mas tinha o que fazer. Estávamos perto da minha casa e eu lhe disse até logo. Ela olhou para mim. Não quer saber o que tenho que fazer? Eu queria muito saber, mas não tinha pensado nisso. E era o que ela parecia me censurar. Então veja, ela esperava, naturalmente, uma preocupação por parte dele, talvez até algum nível de ciúme, né? E ele, racionalmente, depreendeu que não havia necessidade. E, naturalmente, como ele pensou que não havia necessidade, ela censurou ele, porque, no fundo, isso tornou ela insegura. Né? Muitas vezes as pessoas interpretam o ciúme como uma forma de garantia. Né? Se ele sente ciúme, então eu tenho garantia de que ele tem afeto. Né? E, veja, não sei por que ela teve essa expectativa, pois ele mesmo já tinha aberto o jogo com ela que não tinha. O que também é uma forma um tanto quanto equivocada de raciocinar, mas não vou entrar aqui nesse mérito aqui. Eu acredito que o ciúme não é necessariamente revela um afeto, ele tem a ver com um sentimento aquisitivo, a gente chama de impulso aquisitivo, né, filosoficamente. Né? Não significa necessariamente afeto, né, mas normalmente é muito feita essa confusão pelo senso comum e o Camismo colocou dessa forma, até porque o senso comum pensa isso mesmo. E aqui 52. Todas as noites e todas as manhãs, desde que o cão pegara aquela doença de pele, veja, o cão do Salamano fica doente. Salamano passava a pomada nele, mas em sua opinião, a sua verdadeira doença era a velhice, e esta não se cura. Disse-me que mamãe gostava muito do cão,
Ao falar dela, chamava-a de sua pobre mãe. Emitiu a opinião de que eu deveria sentir-me muito feliz desde que minha mãe morrera e eu nada respondi. Veja, qual a anotação que eu fiz a respeito disso aqui? A velhice lhe dá sono, não tem pavor da morte. Né? Então veja, essa obra nos deixa incomodados justamente por esses detalhes. Coisas que normalmente nós desejamos chegar, um nível de sabedoria que nós desejamos chegar, induz um estado um tanto quanto, vamos dizer assim, repugnante, né, aos nossos próprios olhos enquanto afetados. Né? Veja, é muito bom você não ter medo da morte. Claro que o desejo de 100% das pessoas seria não ter medo da morte. Né? Mas a preço de quê? Também, né? Você não ter medo da morte e perder completamente a possibilidade de afeto por tudo, por qualquer coisa, ser absolutamente racional, né? Perder o seu coração. Né? Esse é o questionamento que fica pra gente. Né? Ele perdeu o medo da doença, da velhice, nada teria explicação para ele, não seria racional sentir medo. Né? Veja que interessante. Enquanto que pra gente, emocionalmente, a gente não consegue evitar. Então, 52, vamos para 54. Na véspera, tínhamos ido à delegacia e eu testemunhei que a mulher o enganara. Foi liberado com uma advertência. Não verificaram minha informação. Então veja, friamente ele vai descrevendo. A gente fala até sobre a questão da ciência analítica, que começa a ser meramente descritiva nas universidades, no trabalho de pesquisa. Isso revela um pouco também esse lado. Você vai descrevendo sem nenhum afeto. Como é que você vai ter juízo de valores? Não precisa ter juízo de valores na ciência. Engano seu. Produção científica é precedida por algum apontamento moral. Se você acha que a ciência vai num vácuo moral, num vácuo filosófico, é um engano seu. Né? Então, naturalmente, e até perigoso, né, que a ciência vá nesse vácuo, quando ela acaba representando um perigo para a própria humanidade. Não à toa a gente construiu cientificamente instrumentos que só servem para degradar o homem, para destruir a humanidade. Né, como a bomba atômica, bomba de hidrogênio, essas tecnologias. Isso muito se deve ao fato da ciência querer se tornar absolutamente descritiva e absolutamente indiferente a qualquer valor moral. Né? E aqui vem exatamente isso. Ele foi testemunha, e não teceu nenhum juízo. Ele simplesmente ele apenas está aqui descrevendo friamente um ato que moralmente deveria ser repugnante, que é exercer um falso testemunho. Moralmente, você deveria ser ultrajante e repugnante, exercer um falso testemunho. No entanto, ele, com muita frieza, descreve analiticamente, como se fosse um relatório. Né? Ele nos dá um relatório, que a gente que lê, vendo um relatório dele com muita frieza. Né? Então, pouco valor a seu próprio testemunho. Alguém que dá pouco valor ao seu próprio testemunho, ou seja, o apontamento do que é a verdade. Né? A sua verdade, sua versão da verdade. Vamos para 56. É fantástica e digo mais, encantadora. Depois deixei de prestar atenção a este cacoete, pois estava ocupado em sentir que o sol me fazia bem. A areia começava a esquentar sob os pés. Retardei mais um pouco a vontade que tinha de ir para a água, mas acabei dizendo a Masson: vamos? Mergulhei. Ele entrou lentamente na água e mergulhou quando perdeu o pé. Nadava de peito e bastante mal, de modo que o deixei para alcançar Marie. A água estava fria e era bom nadar. Afastei-me com Marie e nos sentíamos um só nos nossos gestos e no contentamento. Ao largo, começamos a boiar e no meu rosto voltado para o céu, o sol afastava os últimos véus da água que me corriam pela boca. Vimos que Masson regressava à praia para estender-se ao sol. De longe, parecia enorme. Marie quis que nadássemos juntos. Coloquei-me atrás dela para segurá-la pela cintura e ela avançava com força nos braços enquanto eu ajudava a bater nos pés. O pequeno ruído da água batia, seguiu-nos ao longo da água até que me senti cansado. Então deixei Marie e voltei para a praia, nadando compassadamente, respirando fundo. Na praia, estendi-me de barriga para baixo, perto de Masson, e enfiei o rosto na areia. Disse-lhe que era bom, e ele tinha a mesma opinião. Depois, Marie chegou. Né? E aqui, veja tudo isso aqui que eu comentei, né? Valorização das sensações enquanto experiências, né? Então, linguagem descritiva e sem juízo de valores, né? Então, exatamente, ele vai descrevendo a relação dele com a natureza de forma analítica, exatamente como a ciência institucional contemporânea prescreve que seja feito, através de relatórios, e no máximo ele vai dar as sensações. Estava frio, estava quente, me senti bem, foi agradável, né? Marie sacudiu-me e disse que Masson subira para casa e estava na hora do almoço. Levantei-me imediatamente porque tinha fome.
Mas Maria reclamou que não a beijara desde a manhã. Veja, olha só, a mulher reclama que ele não beijou ela, né? Era verdade, e no entanto eu estava com vontade de beijá-la. Bom, venha para a água, disse ela. Corremos e nos atiramos nas primeiras ondas. Demos algumas braçadas e ela colou-se a mim. Senti suas pernas em volta das minhas, desejei-a. Então veja, o desejo ele é real, mas ele não tem afeto. É o limite que o homem racional atinge. Né? Isso também tem uma ligação forte com a sociedade contemporânea. Isso sim tem uma ligação muito forte com a sociedade contemporânea. Não há afeto e se esvazia inclusive o sentido erótico também. Né? O que você tem é um mero desejo basilar. É o desejo animal, primitivo, só. Né? Se perde o sentido de arte erótica, se perde o sentido de afeto, que é mais profundo ainda. Né? Você cria um homem um tanto quanto raso. Né? Uma espécie de dificuldade mesmo de ter profundidade nas relações. Né? Vamos para aqui 61. Aí ele vai finalmente ter o primeiro confronto com os árabes. Né? O Raymond me perguntou, o Raymond encurralou os árabes com uma arma, que o Raymond estava carregando, o Raymond perguntou, acabo com ele? Pensei que se respondesse, não ficaria excitado por si próprio e dispararia com certeza. Disse unicamente. Ele ainda nada disse. Disparar assim seria um golpe baixo. Veja que interessante. Isso aqui traz toda uma discussão a respeito do crime, porque no primeiro encontro com os árabes, quem estava segurando a arma era o Raymond, não era o Merceau, e o Raymond quer disparar, aponta a vontade de disparar. E quem segura o Raymond é o Merceau. O Merceau vira e fala, mas por que você vai atirar? Veja, racionalmente, claro, sempre racionalmente, né? Por que você vai atirar nele? Ele não disse nada ainda, né? Disparar assim seria um golpe baixo. Veja, conseguiu criar um juízo de valores sobre moral, né? Um juízo moral a respeito disso. Seria um golpe baixo atirar num homem que não disse nada. Já, pelo menos isso. Então ouvíamos ainda o leve ruído de água e de flauta no coração do silêncio e do calor. Então vou xingá-lo, né, o Raymond, né? Vou xingá-lo e quando ele responder eu mato. Né? O Raymond já estava querendo um motivo para matar, né? Aí o Merceau, isso mesmo, mas se ele não puxar a faca, você não pode atirar. Veja, criou um novo valor moral. E aí vem uma questão, veja, não é estranho, um tanto quanto estranho, um psicopata criar duas falas seguidas, juízo moral a respeito de um potencial crime, né? Será que não há um trabalho inconsciente? Veja, lembre-se que Camus é alguém que trabalha o absurdo, que está ali ligado ao surrealismo e ao inconsciente freudiano, né? É um tanto quanto estranho o Merceau salvar a vida duas vezes dos árabes, né? É um tanto quanto estranho. Para alguém que se mostrou até então na obra completamente desafetado. Mas é isso que ele faz. Ele salva a vida tecendo juízo de valores, né? É bem sutil isso que eu estou falando. Então, veja, o Raymond, mais uma vez, tem um motivo, dessa vez um motivo moral para não matar. Primeiro porque ele não, de acordo com o Merceau, o árabe nada disse. E segundo porque se ele for xingado e não puxar a faca, então também não tem sentido atirar. Né? Ele não representa uma ameaça. Raymond começou a enervar-se um pouco. O outro continuava a tocar e os dois, tocar instrumento musical, e os dois observavam cada gesto de Raymond. Veja, eles surpreenderam os árabes num canto de uma praia, numas rochas, né? E os árabes estavam tocando música. E depois de que passaram a tarde toda perseguindo eles, né? O Raymond e o Merceau. Então o Raymond saiu armado e surpreendeu eles tocando música e agora eu vou dar cabo da vida deles. E quem segurou eles foi o Merceau. Então, né? Aqui o Raymond disse, né? Não, disse o Merceau pro Raymond, não, pegue-o de homem para homem, dê-me o revólver. Veja. Se o outro se meter ou se puxar a faca, eu o mato. Então, o que o Merceau, com conjecturas morais, algo que ele não fez até então na obra, conseguiu foi tirar a arma da mão do Raymond. Né? A princípio pode-se imaginar, tirou a arma da mão do Raymond porque, veja, ele teve um lapso moral para proteger os árabes, né? E evitar uma morte desnecessária. Mas isso é uma sustentação tanto quanto complicada de você falar isso, porque é alguém que a morte tanto faz. Né? Por que ele fez isso? É uma pergunta que eu faço aqui que eu deixo sugestionado. Uma questão intrigante, tanto quanto intrigante, e é claro que eu tenho a minha perspectiva a respeito disso. E aí ele vem, ficar aqui ou partir dava na mesma. Né?
Então, veja, depois de todo esse incidente, normalmente o que se espera é que a pessoa tenha passado por um tremendo constrangimento, quase matou o indivíduo, vai para casa, some, desaparece, não volta mais, né? Não foi o que o Mercer fez. Ele resolveu, com a arma, de posse da arma, se desvincular do Raymond e continuar caminhando, passeando na mesma região, sozinho. Outro ponto um tanto quanto estranho, né, vamos dizer. Ele é um homem estranho. E aí vem, pensava na nascente fresca atrás do rochedo, tinha vontade de reencontrar o murmúrio de sua água, vontade de fugir do sol, do esforço, do choro da mulher, enfim, vontade de reencontrar a sombra e seu repouso. Basicamente, vamos falar em outras palavras, né? Ele tinha vontade de reencontrar os árabes sozinho com a arma. Botando em português claro aqui, né? Ele tomou a arma do Raymond, deixou o Raymond em casa e voltou para o mesmo lugar armado. É isso que ele fez. Mas, de acordo com ele, era vontade de reencontrar o murmúrio de sua água, vontade de fugir do sol, do esforço, do choro da mulher, enfim, vontade de reencontrar a sombra e seu repouso. E aí vem, por causa deste queimar que não se conseguia suportar, fiz um movimento para frente. Veja, ele vai se reencontrar com os árabes e vai se colocar numa situação que nada lhe resta a não ser cometer o crime, né? Então sabia que era estupidez, que não me livraria do sol se desse um passo, mas dei um passo, um só passo para frente, e desta vez, sem se levantar, o árabe tirou a faca. Que ele me exibiu ao sol, a luz brilhou no aço e era como se uma longa lâmina fulgurante me atingisse na testa, né? Então veja, movimento sem propósito consciente. Ele fez um movimento, aqui é descrito, eu recomendo que você leia isso tudo, mas esse primeiro movimento de um único passo dado para frente é descrito como um movimento inconsciente, um movimento que ele não tem uma justificativa para ter dado, uma justificativa, logo um homem que dá justificativa para tudo que faz e afirma. Esse passo que é o passo decisivo, o passo que vai culminar com a morte, porque desse passo redundou o árabe sacar a faca, que era o motivo que precisava para que o Mercer desse o tiro. Ele só aconteceu por causa desse passo do Mercer em direção ao árabe. Então, é um passo sem propósito, sem explicação racional, né? Dá um tanto quanto macabro você pensar que o inconsciente age sobre pessoas extremamente racionais, né? Age no impulso, numa espécie de pulsão por morte, como diria o Sigmund Freud, né? No mesmo momento, o suor acumulado nas sobrancelhas correu de repente pelas pálpebras, recobrindo-as com um véu morno e espesso. Meus olhos ficaram cegos por trás dessa cortina de lágrimas e sal. Sentia apenas os símbolos do sol na testa e desse modo difuso as lâminas brilhantes da faca sempre diante de mim. Essa espada incandescente corroía as pestanas e penetrava meus olhos doloridos. Foi então que tudo vacilou. O mar trouxe um sopro espesso e ardente. Pareceu-me que o céu se abria em toda a sua extensão, deixando chover fogo. Todo o meu ser se retesou e crispei a mão sobre o revólver. O gatilho cedeu, toquei o ventre polido da coronha e foi aí, no barulho ao mesmo tempo seco e ensurdecedor, que tudo começou. Sacudi o suor e o sol. Compreendi que destruía o equilíbrio do dia, o silêncio excepcional de uma praia onde havia sido feliz. Então atirei 4 vezes, ainda num corpo inerte, em que as balas se enterravam sem que se desse por isso. E era como se desse 4 batidas secas na porta da desgraça. Excelente. Primorosa obra do Albert Camus, um ponto auge aqui dessa obra, né? Mas vamos dar continuidade. Veja, ele acabou matando o árabe, né? Por motivo gratuito, seguido de um passo que foi dado de forma inconsciente. Mas será que foi só esse passo que foi dado de forma inconsciente? Ou será que perpassou por ele uma pulsão por morte desde o momento em que ele tirou a arma do Mercer com argumentos extremamente racionais e ainda arrumou um jeito, subterfúgio do amigo dele, Raymond, ir para casa, né? Como se estivesse apaziguando aquela briga, e ainda terceiro, voltou para lá, sem nenhum motivo também aparente, voltou para a região onde estavam os árabes, que estavam só se divertindo e tocando música, né? Sem nenhum motivo, ele voltou para lá, né? Então tudo, digamos, uma sucessão de eventos inconscientes, todos apontando numa direção de uma inconsciência mortal, né? Uma inconsciência de uma pulsão, uma vontade de matar, né? Por mais que o próprio não tivesse consciência disso ao relatar e descrever com minúcias os seus próprios passos.
E é interessante a gente ver que essa pulsão inconsciente por morte afeta inclusive pessoas extremamente irracionais. E veja, é por isso que eu falei que é tão perigoso pessoas dos homens sem peito de C.S. Lewis estarem em comando das instituições, porque são homens assim, que tomam passos racionais um atrás do outro, mas não percebem que existe um inconsciente pairando sobre cada decisão extremamente racional, defendida de forma extremamente racional, né? Por isso, uma obra de uma grande profundidade filosófica. Então aqui lá vem ele. No começo, não levei a sério. Pareceu-me uma pessoa muito sensata e afinal simpática. Ao sair, ia até estender-lhe a mão, mas lembrei a tempo que matara um homem. Os investigadores tinham descoberto que eu dera prova de insensibilidade no dia do enterro da mamãe. Perguntou-me se naquele dia eu sofrera. Respondi que perdera um pouco o hábito de interrogar a mim mesmo e que era difícil dar-lhe uma informação. É claro que amava mamãe, mas isso não queria dizer nada. Todos os seres normais tinham, em certa ocasião, desejado mais ou menos a morte das pessoas que amavam. Obrigou-me a prometer que não diria isso no julgamento, né? Então veja, ele vai começar a ter uma série de problemas, porque por mais que o inconsciente operasse sobre ele numa direção de morte, ele conscientemente era extremamente racional e honesto, né? Veja como a pessoa pode ser tão virtuosa, né, tão boa e ao mesmo tempo tão má, né? Veja que interessante. Isso serve para muitos dos nossos intelectuais refletirem sobre suas boas intenções, né? O quanto não pode estar pairando uma pulsão por morte no inconsciente dessas boas intenções, né? Ele foi extremamente honesto. O Meursault aqui assume claramente, é claro que amava minha mãe e tal, mas, enfim, ele fala coisas para o advogado que não poderiam ser ditas em juízo, porque eles incriminariam ele diante de uma comunidade que não perdeu sua capacidade de juízo de valores, né, e o seu nível de afetação, o seu pequeno grau de irracionalidade, quando não muito, né, muito grande. É preciso alguma irracionalidade, como já dizia o Chesterton, para você não ser louco. Então obrigou-me a prometer que não diria isso no julgamento. Meus impulsos físicos perturbavam com frequência os meus sentimentos. No dia em que enterrara mamãe, estava muito cansado e com sono, de forma que não me dei muito bem conta do que se passava. O que podia afirmar com toda certeza era que preferia que mamãe não tivesse morrido. Claro, ele vai falar uma coisa óbvia, né? Então, mas isso não basta, comentou ele, né? Quer dizer, não basta você preferir que sua mãe não tivesse morrido, é uma coisa muito trivial, né? Como eu preferia que o vídeo não tivesse acabado, né? Não é o mesmo nível, a minha hierarquia, né? Um evento banal para uma coisa dessa relevância, né? Perguntou-me se ele poderia dizer que no dia eu controlara os meus sentimentos naturais. E aí, veja, mais uma vez ele fala a absoluta verdade. Não, porque não é verdade. Quer dizer, ele poderia mentir, veja, seria plenamente aceitável que o Meursault mentisse, sabendo que racionalmente as pessoas esperavam que ele tivesse algum nível de afeto, mas no entanto não, ele vai de forma muito honesta, não, mas não senti mesmo, né? Então olhou-me de modo estranho, como se eu lhe inspirasse uma certa repulsa. O diretor e os funcionários do asilo seriam ouvidos como testemunhas do que poderia me deixar em maus lençóis, entre aspas, né? Poderia me deixar em maus lençóis. Comentei que essa história não tinha nenhuma relação com o meu caso. Veja, isso aqui é muito interessante, né? Muito interessante, porque racionalmente são fatos totalmente distintos, né? Por exemplo, qual a relação entre o fato de ele não chorar no enterro da mãe, de ele começar a namorar uma mulher no dia seguinte, com o fato dele matar um árabe? A princípio, racionalmente, não há nenhuma ligação. Mas por que juridicamente a gente liga as coisas? Porque é compreensível que se trace um perfil psicológico do homem que não consegue criar o juízo de valores, que não se afeta. E se ele não se afeta, ele representa um perigo para a sociedade. É mais ou menos essa linha. Mas ele, até certo ponto, inocência dele, né, e honestidade dele, não consegue compreender por que esses eventos tão separados na linha do tempo e tão desconexos podem ser ligados de alguma forma juridicamente, de forma a incriminá-lo. Ele não consegue entender isso. Então comentei que essa história não tinha nenhuma relação com o meu caso, mas ele me respondeu que era óbvio que eu nunca me envolvera com a justiça, né? Então veja, ele vai falar isso. Óbvio que ele nunca me envolvera com a justiça. Ainda sem lógica aparente, o juiz me perguntou então se disparara os 5 tiros seguidos. Refleti e especifiquei que disparara primeiro uma só vez e alguns segundos depois deram os outros 4 tiros.
Veja, isso aqui é terrível no julgamento, né? É claro. Por quê? Porque quando você dá todos os tiros de uma vez, né, presume-se que você foi movido por um impulso irracional, né? Presume-se que você estava motivado por um afeto incontrolável. Isso atenua numa visão de crime. Qualquer pessoa sabe que pode perder a cabeça num momento. No entanto, se ele fez como fez, deu um tiro, depois parou, pensou bem, com calma, frieza, foi lá e deu os outros tiros, isso denota que ele é uma pessoa desafetada e mais perigosa, né? E aí o juiz pergunta, por que esperou entre o primeiro e o segundo tiro? Né? Essa pergunta parece não ter relevância, mas tem. E aí, por que o senhor atirou no segundo... por que o senhor atirou num corpo caído? Outra pergunta. Né? Também não soube responder, né? E tirou um crucifixo... Aí o delegado lá, né, tirou um crucifixo de prata que brandiu na minha direção. Então, veja, ele como homem religioso viu ali o mal, né? O homem, o psicopata, como se fosse alguém tomado por Satanás. Né? Na verdade, era alguém extremamente desafetado. Pelo que compreendi, na sua opinião, havia apenas um ponto obscuro na minha confissão, o fato de ter esperado para dar o segundo tiro. Quanto ao resto, estava tudo muito bem, mas isso ele não compreendia. Ia dizer-lhe que estava errado em obstinar-se. Este último ponto não tinha tanta importância assim, mas ele me interrompeu e exortou-me uma última vez do alto de sua posição, perguntando-me se eu acreditava em Deus. Respondi que não. Sentou-se indignado. Disse-me que era impossível que todos os homens acreditavam em Deus, mesmo os que lhe viravam o rosto. Era a sua convicção, e se algum dia viesse a duvidar dela, a sua vida deixaria de ter sentido. O senhor quer, exclamou, que a minha vida não tenha sentido? Né? Perguntou o diretor para o delegado para ele. Né? E aí, na minha opinião, eu não tinha nada com isso, e foi o que lhe disse. Né? Como sempre, quando quero livrar-me de alguém que mal estou escutando, demonstrei um ar de aprovação. Para minha surpresa, disse triunfal, né? o delegado. Viu? Não é verdade que você crê que vai confiar-se a ele, né? A Deus? É claro que mais uma vez disse que não, deixou-se cair na poltrona. Então veja, ele quis ser cordial, mas mentindo, né? E aí quando foi perguntado mais profundamente, ele falou a verdade. Não, realmente eu não acredito. E aí, naturalmente, o outro lado ficou mais chocado ainda, né? Decepcionado. Então, aí o delegado fala, olha, eu nunca vi uma alma tão empedernida quanto a sua. Os criminosos que aqui estiveram diante de mim sempre choraram diante desta imagem de dor. Veja, por que o Meursault não ficou ali na frente do delegado, o que seria esperado dele, morrendo de medo, chorando, implorando, pedindo a Deus, dizendo que acreditava, se dizendo um bom homem, até mentindo, né? Porque não, ele foi extremamente franco, verdadeiro, não senti nada, não sei explicar por que dei um tiro e depois esperei para dar outro. Extremamente sincero, uma frieza enorme. Por quê? Porque justamente ele não tem medo, né? Se ele não tem medo nem da morte, ele vai ter medo de quê? Né? Então, por isso ele é tão estranho, né? Porque ele criou um nível de desafeto que não faz sentido para ele nenhuma espécie, inclusive de fazer juízo sobre as consequências. Né? Ele perdeu essa capacidade de fazer juízo sobre as consequências do que diz e se colocar, inclusive, na posição do que os outros pensam a respeito. Ele vai tentando, mas tem dificuldade de entender o que é uma pessoa que tem um juízo moral. Ele tem essa dificuldade. Então, lá vai para o 774 aqui. Ia responder que isso acontecia justamente porque se tratava de criminosos, mas pensei que, afinal, eu também era como eles, os criminosos. Né? Não consegui habituar-me a esta ideia. Então, perguntou-me apenas com o mesmo ar um pouco cansado se estava arrependido do meu ato. Meditei e disse que, mais do que verdadeiro arrependimento, sentia um certo tédio. Veja, sentia um tédio, né, diante do próprio ato dele, que é matar outra pessoa. Né? Então, pouco a pouco, em todo caso, o tom do interrogatório mudou. Parecia que o juiz já não se interessava. Posso dizer que chegava quase a me espantar por ter alguma vez gostado tanto de alguma coisa quanto desses raros instantes em que o juiz me conduzia de volta à porta de seu gabinete batendo no meu ombro, dizendo-me com uma expressão cordial: por hoje acabou, senhor anticristo. Então veja, beirando a inocência, né? O Meursault beira a inocência, a sua incapacidade de entender, de compreender exatamente o que estava acontecendo com ele, por não ter uma visão moral, ele está totalmente amoral, ele não é imoral, ele é amoral, está acima, fora do campo moral, ele não compreende o nexo moral e nem entende que
o que era para ele um momento agradável de receber um tapinha, na verdade era uma extrema ojeriza por ele ter sido tão sincero e falado tudo que tinha pensado em ter tido a incapacidade de mentir para o delegado. O delegado considerou ele um monstro, o que de fato é assim que a sociedade vê um homem completamente desafetado, flertando aí com a psicopatia. É isso, gente, por hoje. Espero aí que esse vídeo tenha sido interessante, de alguma forma, né? Vamos finalizar essa obra no próximo vídeo. Um abração, até a próxima. Esse é um canal de estudos e reflexões. Se você gosta do nosso conteúdo, aprecia a filosofia, a arte e busca autoconhecimento, você não precisa continuar isolado. Convidamos você a participar do nosso grupo de estudos e amizade. Aproveitamos a oportunidade para indicar o nosso blog. Os links dos grupos e do blog estão disponibilizados no campo de descrição. Todo o nosso conteúdo se encontra organizado em nossas playlists. Confira já. Amplo espectro, estudos e reflexões, tendo a cultura como prazer.